E hoje a gente vai falar mais ou menos parecido com o que o Abner já começou a falar, que naquela vez que o Abner falou, ele falou sobre o encontro de Jesus com Pedro. E hoje a gente vai falar do encontro de Jesus com outra pessoa. E é engraçado porque naquele encontro que Jesus teve com Pedro, depois daquele encontro, a vida de Pedro foi totalmente transformada. E hoje a gente vai ver o que acontece nesse encontro que Jesus tem com essa outra pessoa que está nesse texto ali e a gente vai ler agora. Tudo ou nada, por quê? Porque tem gente que está jogando vários jogos. E o Jamil ali falou que estava jogando o jogo do tudo ou nada. Ó, tá abertas as vagas para o mozão. Cara, mas eu quero explicar então o que o texto de hoje vai trazer para nós sobre o tudo ou nada, tá bom? Então vamos acompanhar aí? Lê comigo aí, você pode ler na tela ou na sua Bíblia. Mateus 19, 16 a 30, diz assim: Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que ações, ou em outras versões, em outras traduções diz assim, que boas obras eu posso fazer para obter a vida eterna? Porque você me pergunta sobre o que é bom. Tipo, lá no versículo anterior, o cara pergunta assim, bom mestre, né? Falando com Jesus. E aí Jesus responde assim, por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Jesus começa uma conversa então com esse cara. E aí falando, olha, a Bíblia, né? Vão ler a Bíblia. Siga os mandamentos. E aí o cara continua a conversa e pergunta assim, quais mandamentos? Perguntou o homem. E aí Jesus respondeu, você sabe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. E aí Jesus aperta um pouco mais. Honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí no versículo 20, o cara pega e fala assim, mas isso aí eu tenho obedecido, esses mandamentos eu já tenho obedecido, né? Desde a minha juventude, desde que eu era jovem, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Jesus, isso aí é o básico. Me diz o que de verdade eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna. Aí Jesus falou, é o bichão mesmo então, né? É o bichão. Então, beleza, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e então você terá um tesouro no céu. E aí depois de fazer tudo isso, você vem e me segue. Aí o homem ouve o que Jesus fala e vai embora triste. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Muitos bens. Era muito rico. E aí Jesus continua. O homem foi embora, então Jesus disse aos seus discípulos, eu lhes digo a verdade. É muito difícil entrar um rico no reino dos céus. É muito difícil. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui eu quero falar só uma coisa para você, um detalhe, tá? Jesus estava falando nos dois sentidos. De agulha, de verdade, aquela de costura, de fazer a rede de pesca e tudo mais. Mas lá naquela época, em Jerusalém, na parte do templo, tinha uma antiga passagem, uma porta bem estreitinha, bem pequena, que dava acesso à cidade, uma entrada antiga, e o nome dessa entrada era agulha. E aí, naquela época, o animal maior que eles conheciam na Palestina, lá onde Jesus morava, na região deles, era o camelo. E os viajantes que vinham de fora e queriam entrar na cidade pelaquela porta da agulha, era muito difícil passar com o camelo ali. Muito difícil, mas eles davam um jeito e conseguiam. E aí Jesus fala, olha, é mais fácil passar um camelo lá na agulha, tanto naquela de costura quanto naquela porta lá, do que entrar um rico no reino dos céus. E aí, ao ouvir isso, presta atenção agora, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, vixe, se o cara que é rico, cheio de coisas, não consegue se salvar, quem que pode se salvar? Quem consegue ser salvo? Quem pode ser salvo? E aí Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas, ser salvo é impossível. Mas para Deus é possível. Tudo é possível para Deus. E Jesus continua falando. Aliás, Pedro fala, Jesus, olha, nós deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? E aí Jesus responde, eu lhes garanto
que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, meus discípulos, meus amigos, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, sentarão em lugares de honra no céu. E continua dizendo, todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou até propriedades, aqui ele fala propriedades, por minha causa, esses receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E Jesus fala um versículo muito famoso, contudo muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Esse é o texto que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Queria pedir para você baixar a sua cabeça, para a gente orar rapidinho, pode ser? Obrigado, Deus, por esse dia, por essa noite, estarmos aqui, mais uma sexta-feira. Eu fico muito feliz de estar aqui no Mega e ver como o Senhor é bondoso e nos dá a oportunidade de estar aqui toda sexta-feira com os nossos amigos e batendo papo, fazendo coisas legais, mas principalmente pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Então, eu te peço, nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo realmente fale com a gente, o Senhor fale com cada um de nós aqui, e que os nossos corações possam ser cheios da Tua palavra, possam ser cheios do ensinamento que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, que a gente entenda um pouquinho mais do que é viver o tudo contigo e o nada para o mundo. Assim a gente ora agradecido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, que história, né? Essa história é muito famosa na Bíblia. Eu não sei quantos aqui já conheciam, mas ela é conhecida como a história do jovem rico. É um dos encontros que Jesus tem com um personagem da Bíblia. E essa história, ela é muito interessante porque ela está relatada nos 3 evangelhos. Deixa eu contextualizar para vocês. Esse personagem, o jovem rico, está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Mateus 19, como a gente leu, está em Marcos 10 e está em Lucas 18, não. Lucas 18? Lucas 18. Depois a gente vai confirmar. Tá bom? É que, gente, presta atenção. Eu já sou velho, mas eu gosto de treinar minha memória. E eu acho que vocês deviam fazer isso também, porque se um dia acontece um blackout e a internet some, eu quero ver como é que vai ser. Treina a memória de vocês, viu? Então, contextualizando. Jovem rico. Quero falar um pouco quem era esse personagem aí. Primeiro que essa história ela é um fato... Olha lá, Lucas 18, viu? Yes! Ela está explicada nos 3 evangelhos. E isso quer dizer o quê? Que é muito importante. É uma história que acontece, é um fato verídico, porque naquela época também, às vezes Jesus vinha, sentava com seus discípulos ou com as pessoas e falava assim, vem cá, eu vou contar para vocês uma parábola. E uma parábola, às vezes era verdade, às vezes não. Às vezes não é que não era verdade, era uma história que Jesus criava para aplicar alguma coisa. Mas nesse caso aqui não é parábola. Nesse caso é uma história que aconteceu de verdade. Então, para mim, fica bem interessante porque aconteceu. Outra coisa, lá em Lucas 18, se você quiser abrir, Lucas 18, diz que esse jovem ele era influente, ele era um cara de alta posição lá no império, lá no governo e tal. Ele tinha uma influência. Nos nossos dias de hoje, seria alguém com uma continha no Instagram, perfil verificado. Tá bom? Então o jovem rico estava lá, tinha sua conta com perfil verificado, devia ter uns 3K e meio, por aí, ou então, 3K e meio tem eu, 3 milhões, né, que eu queria dizer, foi mal, 3 mil pessoas, né, é isso? 3K? Então é isso aí mesmo, é pouca gente, né? Jovem influente, outra coisa sobre o jovem rico, ele começa chamando Jesus de bom mestre, aqui tem um detalhe, gente, olha só que interessante. Era meio irônico isso que ele estava falando, porque na época, Jesus era tido como um mestre que era meio fora da lei. As pessoas, os caras das igrejas, ninguém gostava de Jesus, porque Jesus falava mal dos fariseus, né, da época, dos rabinos, lá, dos caras que ensinavam a Bíblia e a lei naquela época. Jesus dizia assim, raça de víboras, seus hipócritas e tal, e os caras não gostavam de Jesus. E aí Jesus era meio fora da lei assim. Então, quando o jovem chega para Jesus falar assim, bom mestre, ele está sendo meio irônico ali. Então, Jesus, beleza, já começa por aí, o bicho começou a ser meio irônico comigo. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas, alguns comentaristas bíblicos também, que dizem
que quando o jovem fala bom mestre, é porque de fato ele reconhecia que Jesus era Deus. Por isso que Jesus fala assim, mas só Deus é bom. Por que tu está me chamando de bom? É porque tu está sendo irônico ou porque tu realmente acredita em mim? Então o papo já começa meio assim, né? E o jovem rico continua. E ele se encontrou com o próprio Jesus, mas saiu triste. Para mim isso aqui é muito interessante, porque quando Pedro tem o encontro com Jesus e tal, e se entristece, e acontece toda a situação, ele nega e tal, mas no final de tudo, Pedro sai transformado. Agora, esse jovem encontra Jesus e sai triste. Esse jovem tem um diálogo com Jesus, ele conversa, ele fala algumas coisas, Jesus dá algumas dicas para ele, mas ele sai triste, ele sai frustrado. E aí eu quero falar algumas coisas, então, sobre essa situação. Olha só o que diz esse cara, Tim Keller, um pastor e escritor muito famoso. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Vou explicar para vocês. Um dia eu estava em casa, quando eu era criança, com os meus pais, e graças a Deus meus pais já eram da igreja quando eu nasci. Então eu nasci, né, já nadando em batistério, já nadando em piscina de batismo, já dentro da igreja, né, já aprendendo tudo e tal. E meus pais me ensinaram sobre quem era Jesus, então muito cedo eu aceitei Jesus, tive um encontro com ele e tal, comecei minha vida assim. E eu lembro que, para quem não sabe, eu nasci em Manaus, lá na Amazônia. Morei lá até os 3 anos de idade. Depois de lá, porque vocês estão rindo, gente? Isso aí é bullying contra indígena, tá? Depois de lá eu fui para Florianópolis. E Floripa foi algo muito interessante. A gente chegou lá, não conhecia ninguém. E a gente falou assim, vamos para uma igreja. E lá na igreja, então, a gente começou a conhecer as pessoas e tal, e tal. E aí meu pai começou a arranjar trabalho na cidade e tal. Mas a gente sempre chegava em casa, meu pai fazia um culto, né, em casa e tal, a gente falava da Bíblia, falava de Jesus e tal. Era super legal, era incrível. E a gente já tinha isso muito forte. Jesus é tudo que a gente tem e Jesus é tudo que a gente precisa. E aí um dia, isso fez sentido para mim total, quando a gente estava em casa um dia, meu pai estava desempregado, minha mãe estava desempregada, e a gente estava ali contando os dinheiros, contando as comidas e tal, e naquele dia acabou o dinheiro, acabou a comida, e a gente falou assim, é hoje. Hoje a gente vai passar fome. Isso era depois do almoço, a gente almoçou, e aí meu pai falou assim, ó, agora de noite já era, não tem mais nada, mas a gente tem Jesus. Então vamos orar. Meu pai falou assim, vamos orar. Então tá bom, eu fui brincar à tarde, com meus carrinhos na areia, Jesus, traz comida e tal, né? Bem crente. Minha mãe também, foi fazer as coisas dela por lá, meu pai também. E eu lembro como se fosse hoje. Deu umas 6 horas, 7 horas ali, quando começou a fome vir, sabe? A gente se olhou assim e falou assim, então é isso, né? É isso, vamos fazer uma sopa de água. Mas, gente, sopa é de água. Claro que tem outros ingredientes, tudo bem, né? Enfim. E eu lembro quando deu esse horário, 6, 7 horas da noite, bate na porta alguém. Daí eu falei assim, nossa, que legal. Vamos passar fome junto, todo mundo? Meu pai abriu a porta, era um irmão da igreja, falou assim, oi, Romualdo. O nome do meu pai, não pode rir, hein? Romualdo. Vocês estão rindo, pelo amor de Deus. Mentira, é engraçado, pode rir sim. Romualdo. Aí meu pai abriu a porta, oi, Romualdo, tudo bem? Era uma irmã da igreja. Uma irmã lá da igreja. Oh, que benção e tal, pode entrar, não tem nada para comer, mas pode entrar, fica à vontade. Não, então, eu não vou nem entrar, eu estou só aqui de passagem, porque, sabe, Romualdo, eu estava no mercado e Deus me incomodou. Eu estava fazendo as compras da minha casa do mês e Deus me incomodou e ele falou assim, tudo que você comprar para você, compre em dobro e leva lá para o Romualdo. Nessa hora, eu entendi que tudo o que a gente precisa é Jesus. Porque a gente já não tinha mais nada. Então, tudo o que a gente tinha era Jesus. E na nossa vida, na vida de vocês, quando isso fizer sentido para vocês, vocês não vão perder a paz mais com nada. E aí esse cara diz isso, ó, você não percebe que Jesus é tudo que você tem? Aliás, que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Só que é muito melhor a gente perceber isso sem precisar que a gente perca tudo.
Se a gente já conseguir criar uma consciência, não, Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu preciso. É nisso que eu preciso focar. E foi isso que o jovem rico não conseguiu fazer. Ele tentou enganar Jesus com um bom discurso. O jovem rico chega e fala assim, se ajoelha diante de Jesus e fala o quê? Bom mestre. Bom mestre. Sabe? Chega com um discurso bonito, perto de Jesus, se ajoelhando e tal. E aí, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, falando coisas bonitas, coisas que parecem legais, coisas que, pô, bacana. É isso mesmo, cara, você está no caminho certo, é isso. Tinha um discurso top, tinha um discurso perfeito. Só que tem um detalhe. Nesse bom discurso, ele falava igual um crente. Tipo, nos nossos dias de hoje, tipo, a gente olha aqui dentro, é fácil ser legal no Mega. É fácil ser legal aqui dentro, é fácil não falar palavrão aqui. Porque você fala alguma coisa errada aqui, as pessoas já te olham meio assim, então é fácil. É tranquilo. É tranquilo sustentar um bom discurso. É fácil. É tranquilo chegar e falar graça e paz da parte daquele que brilha e reina por toda a eternidade, todos os séculos e amém. O jovem rico tinha um discurso bonito. E ele falava isso, e ele só postava coisa de Deus, só coisa boa. E aí, gente, eu quero ver quem conhece esse cara aqui. Quem conhece? Gustavo Lima e você, tchê. Gustavo Lima. Tem uma história do Gustavo Lima. Em 2013, não sei quantos aqui já eram nascidos. Tô brincando, tá, gente? Por favor. É que eu sou velho mesmo. Mas, enfim, em 2013, saiu uma notícia. Eu estava lá em Floripa, na igreja, lá com o pessoal. Aí os jovens da minha igreja chegaram para mim assim, Felipe, tu não sabe o que aconteceu. Que bênção, que maravilha, Deus é bom demais. O que aconteceu, gente? Calma, peraí. Jesus voltou, é isso? Não, que isso, longe disso. Tal. Então, explica essa bênção aí, né? Não, cara, olha só esse... tu sabe quem é o Gustavo Lima, né, Felipe? Sei. Então, cara, ele se converteu. Ele aceitou Jesus, falou que vai abandonar a carreira, vai parar de fazer show, que não sei o que e tal. Se converteu. Vocês lembram disso? Ou não? Não, né? Depois pesquisem. Aí eu falei, interessante. Que legal, né? Vamos fazer assim, eu não vou desacreditar do poder de Deus. Mas vamos esperar o tempo passar? Porque é fácil falar. Não é fácil ter um bom discurso? Não é fácil ter um discurso bonito assim? Não, eu aceitei Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador, ele é lindo, ele é tudo que eu preciso, ele é maravilhoso. Coisa linda é Jesus. É fácil falar isso aí. Fácil. Olha só. É fácil postar um negócio desse aqui, lá no Instagram do Gustavo Lima. Jesus Cristo, o único Salvador. Você crê, deixa um amém. Hashtag compartilhe. Não é legal? É legal, gente. É fácil. É lindo. Olha lá. Né? E aí, os verificados aqui, os perfis verificados, tudo ali, Ai, amém, glória a Deus, a mãozinha, e compartilha, e 16 mil likes, e... É fácil, é legal. É legal. Só que se você abrir o seu Instagram aí agora e olhar a próxima postagem, depois que ele botou Jesus, é uma música dele falando que até a garrafa chora. Então, assim... O que é mais fácil você sustentar? Um bom discurso ou um relacionamento com Jesus? É o que o jovem rico estava tentando fazer. Ele queria sustentar um bom discurso, mas não adianta. Porque olha só, quem conhece isso aí? Isso é raio-x, radiografia. Raio-x. Essa é uma chapa de raio-x. Eu tenho umas lá em casa do meu braço. Não pode rir, Pedro. Cara, isso aí, para quem não sabe, é um equipamento, né, que faz o exame lá. Se você já quebrou o braço, já teve que fazer esse raio-x, você sabe como é que é. Não vou fazer, tá louco? Para mostrar meu braço? Eu já tive que fazer alguns raios-x, vocês estão entendendo, né? Beleza. Então, de raio-x eu entendo. De raio-x eu entendo bem. Tá bom? Vamos lá. Sabe por que não adianta a gente tentar sustentar um bom discurso? Porque Deus tem um raio-x, mano. Esse raio-x está lá em Salmo 139. Quem conhece o Salmo 139?
Você lembra o que está escrito lá? Então hoje você vai lembrar para a sua vida inteira. Olha lá o que está escrito. É o raio-x de Deus. Ó Senhor, tu me examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito, sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos, tu me vês quando eu viajo e quando descanso, sabes tudo que eu faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. E aí o salmo continua, é o salmo inteiro, é o raio-x de Deus. Deus tem esse raio-x, e às vezes a gente fica tentando sustentar uma aparência, um bom discurso, sabe? Achando que a gente está enganando. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês não conseguem enganar nem a mim, e muito menos a Deus. Ah, não, vou manter aqui uma aparência, um bom discurso, vou botar umas postagens boas aqui no meu Instagram, porque daí o Abner vê, ele não briga comigo. A Thaís vê, não briga comigo. Os meus líderes do PG não brigam comigo, está tudo tranquilo. E aí na minha vida outra, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. No meu Instagram de zoeira, pode tudo, porque ninguém daqui me segue mesmo. Está entendendo? Não tem como fugir de Deus. Olha lá. Vocês acharam mesmo que ele não ia saber? Vocês acharam mesmo que ia dar o peão fácil, assim? Não tem como. E o jovem rico tenta fazer um bom discurso. E com esse bom discurso, ele faz essa pergunta para Jesus: o que ainda me falta? O que falta eu fazer, Deus? O que falta? O que eu tenho que fazer então? Se a postagem não adianta, se sustentar um bom discurso não adianta, se os mandamentos que eu já estou cumprindo, eu não bato em ninguém, não falo mal de ninguém, se isso não adianta, o que adianta então? Tenho obedecido tudo isso. Eu já sou bonzinho e tal. Olha lá, eu já estou ligado no básico. Jesus, eu quero passar de nível. O que eu faço? Isso aí eu já não faço. Isso aí, de letra eu tiro. E aí, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Para pensar. Se você já é bonzinho, se você não mata, se você não rouba, se você não adultera, ou em outros casos, se você não defrauda, se você não dá falso testemunho, e aqui o bicho pega. Se você ama o próximo, se você obedece seus pais. Nesse detalhe, eu queria contar também algumas especulações que tem a respeito do jovem rico sobre os pais dele. Porque esse cara, ele era muito rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Só que naquela época, acontecia que muitas das pessoas que eram muito ricas, elas vinham de família pobre. E depois que eles enriqueciam, esqueciam completamente de onde eles vieram. Nem parece os dias de hoje, né? E aí, muito provavelmente, Jesus falou isso para aquele cara: olha, obedece teu pai e tua mãe e tal. Por quê? Porque muito provavelmente esse jovem rico era muito rico, mas esqueceu dos pais. Deixou os pais largados, abandonados e tal. Então não estava nem aí. Muito provavelmente aconteceu isso. E aí, eu já estou ligado no básico, eu quero saber qual é o truque. O que eu preciso fazer, Deus? Qual é o... Porque assim, a nossa geração, gente, pensa bem assim. Hoje você vai na internet, no YouTube, no Google e tal, e tem tutorial para tudo. Não é verdade? Você escreve lá assim, como cortar a unha do pé sem doer. Sabe? É que as minhas pesquisas são desse tipo, meio bizarro assim. Entendeu? Tipo, como emagrecer sem parar de comer. É uns negócios assim. Mas tem, se você for na internet, você vai achar lá tutorial, curso para vender para emagrecer. Você vai achar tudo. E na vida com Deus, a gente está atrás disso também. Deus, qual é o truque? O que eu preciso fazer aqui? Não, se eu fizer desse jeito, vou procurar um coach espiritual para a minha vida. E tem gente procurando, gente. Tem gente que ganha dinheiro com trouxa que vai procurar coach espiritual. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem a verdade e caem em qualquer história. As pessoas estão sempre atrás do truque. Se você achar um nome criativo para enganar alguém, você vai conseguir enganar um monte de gente, porque as pessoas estão atrás do truque. Estão atrás da facilidade. E aí, o que eu tenho que fazer? Jesus já havia percebido onde é que estava o problema desse jovem. Porque o que eu falei? Deus tem o seu raio-x. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a intenção. Quando ele estava conversando com o jovem, ele já sabia, já entendi o que esse rapaz aí está querendo. Já sabia. Honre o seu pai e sua mãe. Jesus pega e aperta no calo. E aí Jesus vai mais fundo ainda.
ame o próximo como a si mesmo. E aqui pega, porque, pelo que aconteceu na história, ele não amava o próximo, e muito menos como a si mesmo. Ele amava a si mesmo muito mais do que ele amava o próximo. Então, Jesus vai bem direto aonde ele tem que ir. E aqui tem duas coisas que Jesus aponta para o jovem rico, falando assim, olha, você está entendendo que o que você está falando aí, o seu bom discurso, os seus objetivos de vida eterna e tal, você está entendendo que é tudo balela? Porque o Senhor e Salvador da sua vida ainda não é Deus. Você já entendeu isso? Você já entendeu que no que diz respeito a relacionamentos, você não sabe nada? Você ainda não consegue fazer nada? Porque você diz que ama o seu próximo, você diz que honra seu pai e sua mãe, mas você esqueceu seu pai e sua mãe. Você não quer vender suas coisas e dar aos pobres. Então, você não quer se relacionar com as pessoas. E é muito parecido com a vida de Instagram que a gente leva. A gente quer ter seguidor, mas a gente não quer responder direct. Está entendendo? É muito igual para o que a gente vive hoje. Porque é legal ter lá o seu engajamento estourado, gente pra caramba, respondendo, mandando e tal. Só que beleza, e quantos daqui conseguem largar o Instagram e parar olho no olho para trocar histórias ao invés de stories? E é isso. Senhor e Salvador e relacionamentos tem tudo a ver com o que Jesus quer para nós. Jesus quer ser o nosso Senhor e Salvador, e com isso ele quer nos ensinar a ter um relacionamento com ele e com o próximo. É isso, isso é o resumo da vida do Evangelho. Amar a Deus. Teve uma vez um outro episódio na Bíblia, está lá em Marcos também, capítulo 10, que alguém chega para Jesus e fala assim, Jesus, qual é o mandamento mais importante? O que é o mais importante da lei? Jesus fala assim, olha, eu posso resumir em duas coisas. Amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento. Ame a Deus o máximo que você consegue e ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Esse é o resumo. E está entendendo que nas coisas principais do Evangelho, nas coisas principais da Bíblia, o jovem rico reprovou? Ele podia ser bonito, ele podia ter dinheiro, podia ter uma conta cheia no Instagram, podia ter tudo, mas ele não tinha o básico, que ele achava que tinha. Ele falou, não, Jesus, mas isso aí eu já cumpro, esses mandamentos aí eu já faço, já tiro de letra, já é tranquilo. Mentira, discurso falso. Então, quando Jesus fala para o jovem rico isso, ele está dizendo, olha, deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Isso é levar Jesus a sério. Isso é o tudo ou nada com Jesus. É deixar ele ser o Senhor da nossa vida. Uma vida respeitável não é suficiente para ter a vida eterna. Você ter o seu Instagram bonitinho, sem nenhuma mancha, sem nenhum... Sabe, aquelas fotos difíceis da gente olhar e falar assim, meu Deus, onde é que estava com a cabeça? Às vezes a gente fala assim, não, essa aqui eu não vou nem postar, vou arquivar. Ou então essa aqui eu vou mandar só por direct para fulano. Ah não, essa outra aqui já é... Deixa eu ver, posso mandar no grupo. Sabe? A gente escolhe como a gente vai se queimar hoje em dia. E é isso que Jesus está tentando ensinar para o jovem. Olha, cara, você quer levar uma vida de verdade, séria comigo, com Jesus e tal, você tem que deixar Deus ser o Senhor e o Salvador da sua vida e você tem que aprender a se relacionar. E aí esse jovem pega e sai frustrado, cara. Ao ouvir isso, o rapaz foi embora triste, porque ele tem muitos bens. Outros historiadores bíblicos também dizem que nessa hora, esse cara ele fica atordoado, como se alguém tivesse agredido ele profundamente, que ele fica assim, eu não acredito, e coçando a cabeça. Você consegue imaginar a cena? Eu não acredito que ele pediu isso para mim. Eu não acredito que Jesus falou isso para mim. Eu não consigo acreditar, porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou abrir mão? Como é que eu vou cancelar minha conta no... Não é possível, não, ele não pediu isso. Cara, mas a minha conta é da onde eu tiro é da onde eu faço minhas vendas, é da onde eu publico lá minhas coisas. Como é que eu vou fazer? Sabe? Ele ficou atordoado. Por quê? Essa pergunta que eu faço, como pode alguém se encontrar com Jesus, ter um encontro com Jesus e sair frustrado? Como pode? Você já parou para se perguntar isso? Cara, Jesus, assim ó, talvez, com certeza plena,
foi a pessoa mais extraordinária que já pisou nessa terra. Você consegue imaginar hoje alguém que você queria conhecer? Alguém, sei lá, que você é fã, que você curte? Eu tenho uma pessoa que eu queria conhecer. Por exemplo, eu adoraria ter conhecido o Ayrton Senna. Não sei quantos de vocês já conhecem, eu sou fãzaço do Ayrton Senna, que foi um piloto de Fórmula 1 brasileiro. E, para mim, assim, ele é Jesus na terra, depois de Jesus no céu. Tá? Ele é incrível. E é um cara assim, mano, eu queria ter muito conhecido ele. E se eu tivesse um encontro com ele, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com ele, conhecer, se ele me tratasse mal, se ele chutasse a minha boca, quebrasse todos os meus dentes, eu ia sair feliz. Eu ia sair, nossa, mano, eu encontrei com o Ayrton Senna, cara. Você está entendendo? E o jovem rico conseguiu encontrar com Jesus e sair triste. E sair frustrado. Como pode? Sabe por quê? 5 erros que ele cometeu. Primeiro, correr atrás do truque. Ele chega e fala assim, Jesus, o que eu devo fazer? Lembra lá do começo, o título da mensagem? O que eu devo fazer? Qual é o truque, Jesus? Já começou errado. Ah, não, eu vou viver aceitei Jesus aqui, Jesus é o meu Senhor e Salvador e tal, vou viver um relacionamento com Jesus. Abner, quero conversar com você, aí marca um dia, vem na casa da Red. Chega, então, Abner, eu decidi aceitar Jesus, aí eu queria saber o que eu preciso fazer agora, qual é o truque? O Abner vai pegar e vai falar assim, relacionamento crescente com Jesus. Esse é o truque. Ah, não, mas eu achei que tinha que ter outra coisa. Ué, não tem que ter, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que vir toda sexta, não tem que... Relacionamento crescente com Jesus. A obediência é consequência do seu relacionamento com Jesus. Conforme você vai se relacionando e crescendo na maturidade com Cristo, você vai entendendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Simples assim. Segundo erro do jovem, foco nas coisas erradas. Foco nas coisas erradas. Quando Jesus pediu para ele largar uma coisa, ele não quis. Por quê? Porque o foco dele estava ali. Eram os bens, era a riqueza. Jesus trabalha muito isso, a questão, a gente até falou na Red esses tempos aí sobre a série da fábrica de ídolos. Vocês lembram? Um ídolo do coração desse jovem aí era o dinheiro, eram os bens, eram os bens materiais. Outro erro, tentar parecer ao invés de buscar ser. Mano, isso aí tudo frasinha de Twitter que vocês podem postar, pô. Tá entendendo? O jovem caiu nesse erro de tentar aparecer ao invés de buscar ser. Simples assim. Mais um, encontrar-se com Jesus e não desejá-lo bastante. É como se ele tivesse visto Jesus. Ah, beleza, Jesus ali, né? Se der um tempo eu vou ali falar com ele. Mano, é o que eu falei do Ayrton Senna. Se eu vejo ele ali agora, eu largo aqui o microfone. Mentira, tô brincando. Não é assim também, né? Porque prioridades, né? Prioridades. Eu ia largar assim, é verdade, ela me conhece, tá vendo? Cara, e se Jesus aparecesse ali? O que a gente faria? Jesus, dá só uma segurada aí, que agora a gente está aqui falando, né? Conversando, depois a gente vai tocar de novo, é legal, e vai ter o vídeo e tal. Gente, sabe? Quando eu tô com alguém que eu queria conhecer, cara, eu preciso de fato aproveitar essa oportunidade. E o jovem rico chegou como se, não, mas beleza, é isso aí, estou acostumado, sou famoso mesmo, encontro com bastante gente famosa, tá tranquilo. Mas o pior que ele podia cometer foi esse aqui, ó, não desenvolver um relacionamento crescente com Jesus. Quando Jesus fala aquilo que frustra ele, o que acontece? Ele vai embora. No final da fala de Jesus, Jesus fala assim, vai lá, vende tudo que você tem aos pobres e tal, depois que você fizer isso, me siga. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, quando eu for o Senhor da sua vida, então vamos começar a ter um relacionamento. Eu vou começar a te ensinar, vou começar a te mostrar o caminho. Só que aí o que ele faz? Não, ele vai embora. Não quero ter um relacionamento com Jesus. Não quero ter um relacionamento crescente. E nisso ele se frustra. 5 erros que ele cometeu. E aí, para a gente ir para o final, é tudo ou nada, gente. É tudo ou nada. Um encontro com Jesus nos proporciona o quê? Olha lá, quando os discípulos ouviram isso e viram essa situação toda que aconteceu, eles falaram assim, cara, tá, e aí? Quem pode ser salvo? Se nem esse jovem rico, com poder e fama e tal, que se dizia bom até, com um bom discurso, que cumpria os mandamentos, se ele não consegue se salvar, quem pode se salvar?
E aqui eu vou dizer um dos maiores segredos, se você está procurando, o truque, vou te dar um truque então. Uma das coisas principais que você tem que entender é que não tem nada, presta atenção aqui agora, não tem nada que você possa fazer que vá fazer você merecer o que Deus tem para você. Nada. Ah não, mas Deus tem bênçãos para mim, só que eu preciso merecer isso. Está errado. Nada. Você não pode fazer nada para melhorar a sua situação diante de Deus. Nada. Você não pode fazer nada para ser salvo. Ah, não, eu quero me salvar. O que eu preciso fazer? Não tem como, a gente não pode fazer nada. Porque a única coisa que pode ser feita para sermos salvos, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E quer saber uma coisa? Ele já fez. A morte e ressurreição de Cristo é a única coisa que podia ser feita para que eu e você fôssemos salvos. Então eu e você não temos que ficar correndo atrás de assim, o que eu preciso fazer para merecer, para isso, para aquilo e tal. Não. A nossa obrigação agora é só ter um relacionamento crescente com Jesus. É só começar a se relacionar com Ele diariamente. Buscar Ele através da palavra, buscar Ele através de conversas saudáveis e falar assim, cara, Jesus olhou atentamente e falou, para as pessoas isso é impossível, mas para Deus é possível. Então todos os dias, um dos meus motivos de gratidão tem que ser o seguinte, Deus, eu sou grato por o teu sacrifício na cruz, porque o Senhor me salvou. Esse é um dos motivos de gratidão eternos nossos. E só por isso, só por sermos gratos a isso, isso já era suficiente para a gente viver a nossa vida inteira fiel a Deus. Só por Ele ter nos salvo. Ele não precisava nos dar mais nada, Ele não precisava nos abençoar, não precisava de mais nada. Se Ele já nos deu a salvação, já é motivo suficiente para a gente crer nele, para a gente ser grato a Ele e para a gente viver por Ele. Ponto. Simples assim. É o que a gente precisa fazer, confiar em Jesus. Confiar em Jesus, e talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente fazer, porque a gente está sempre correndo atrás do truque. A gente está sempre querendo, não, mas eu preciso ser melhor, eu preciso ter uma aparência melhor, eu preciso ir aquilo e tal, quando na verdade o que Deus quer de nós é a humildade de dizer para Ele assim, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Porque o Senhor é o meu tudo. E quando Ele passa a ser o nosso tudo de verdade, não é só mais discurso. Não é só mais um papo bonito, sabe? De crente, de não sei o que e tal. Não, vira verdade, vira vida. Então, esse tudo ou nada, tem uma frase desse Chris Tomlin que fala o seguinte, não há dúvida de que acreditar em Deus é bom e politicamente correto, beleza? Tem vários famosos aí, mostrei lá o Gustavo Lima, famoso, crente e tal, não sei o que, beleza. É legal ser crente, é legal dizer que a gente é de Jesus. É top, é politicamente correto até. Não, hoje eu tenho a minha fé em Cristo, tal, minha alma é bacana. O Whindersson Nunes direto posta, não, sou cristão em Deus e tal. Que bênção. É legal, é lindo. É lindo. Agora, amá-lo de verdade é outra história bem diferente. Porque isso inclui ter um relacionamento crescente com Jesus. É onde ele vai chegar e vai apontar na sua ferida, igual ele fez com o jovem rico. E aí, você vai ter que tomar a decisão de fazer o quê? Ou eu vou me frustrar, ou eu vou deixar Jesus me transformar. Simples. Esse é o relacionamento crescente com Jesus. Diariamente, a palavra de Deus nos ofende onde são as nossas falhas, os nossos erros. E a gente tem que olhar e falar assim, é verdade, eu sou isso mesmo, eu sou pecador, eu sou falho. Então, o que eu posso fazer? Nada. Só posso confiar em Jesus. Porque pelo sangue dele, então, eu sou remido, eu sou lavado. Aí minha vida começa a ter valor. Tudo ou nada. Amar Jesus de verdade é ter um relacionamento crescente com Ele. E eu quero falar 3 coisas que você precisa ter para fazer de verdade um relacionamento crescente com Jesus. Primeiro, a intenção. Cara, você precisa querer ter um relacionamento com Jesus. Sabe? Não, eu quero, de verdade. Porque sabe uma coisa? Tem dia que você não vai querer. Tem dia que é difícil. Falar assim, não, putz, hoje eu não tô afim de ler a Bíblia, mano. Putz, hoje eu não tô afim de ir lá naquele mega lá, de ouvir aquelas paradas lá e tal. Não tô afim, mano. Tem dia que você vai olhar assim, mano, tô afim só de uma sériezinha, hoje pá, né? Não tô afim. Mas aí você tem que lembrar, não, peraí. Mas um relacionamento com Jesus, ele é intencional.
intencional. E eu lembro quando eu me apaixonei. Cara, quando eu me apaixonei, eu falava assim, não, eu preciso me aproximar. É o segundo passo. Se eu falo que eu quero ter um relacionamento com Jesus, se eu tenho essa intenção, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso dizer assim, Jesus, eu quero estar bem pertinho. Eu quero que seja possível o Senhor ir aonde eu vou. Eu quero que seja possível o Senhor curtir as publicações que eu estou curtindo. Eu quero que seja possível o Senhor enviar os directs que eu estou enviando, os snaps. Sabe, próximo. E essa proximidade, dia após dia, vai levar a uma intimidade. Eu passei 1 ano, só eu e Deus assim. Deus, se é aquela menina, me dá a oportunidade certa para falar com ela. 1 ano, ninguém sabia, não falei para ninguém. 1 ano, só eu e Deus, orando. Claro que nesse ano, eu me aproximei dela. Me tornei o melhor amigo. A gente pegava o ônibus todo dia para ir para a escola. E era muito amigo. Ela me falava dos boys do colégio. Eu falava, não, não é de Deus. Não, acho que não. Esse aí não, hein? Zé Droguinha. Encrenca. Me aproximei. E a gente desenvolveu uma intimidade. Depois de 1 ano eu peguei e falei assim, é agora. Deus falou, é hoje. É hoje. Eu falei, então tá bom. E aí a gente pegou o ônibus para voltar do colégio. Eu estava nervoso. Final de tarde, a gente no ônibus. E aí ela descia num ponto de ônibus e eu descia 2 pontos de ônibus para frente. Naquele dia ela desceu, eu peguei e desci correndo atrás do mesmo ponto de ônibus dela. E ela falou assim, desceu aqui? Eu falei assim, eu tenho que comprar pão. Não é verdade? Nervoso. E o Espírito Santo falando assim, vai caramba! Passou 1 ano já, mano. Você tá pronto, vai, é agora. Eu falei, então tá bom. Aí ela, então tá, né? Vai lá comprar o teu pão, eu vou para casa. E virou, eu falei, não, peraí. Eu preciso te falar uma coisa. E aí eu falei para ela assim, olha, eu sei que você pode achar meio loucura isso que eu vou te falar agora. Mas Deus me falou uma coisa e eu sou uma pessoa muito decidida no que eu creio. E principalmente no que Deus me fala. E ela tinha 14 anos, eu tinha 16. E aí eu peguei e falei para ela assim, Deus me falou há 1 ano atrás que você seria a minha esposa. E eu quero casar com você. Aí ela pegou e teve a reação da Giovana, é isso? Giovana. Ela teve a reação da Giovana. Só pode estar maluco, guri. Só pode estar louco. Aí, porque guri do sul, né? Aqui é o quê? Fala. Boy, sei lá. Aí ela falou assim, riu e tal, só pode estar maluco. Aí eu já crente, né? Preparado para aquele dia, peguei e falei assim, pois Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Você pode estar rindo agora, mas a minha vitória vai ter sabor de mel. Ela riu, tal. Naquele dia eu fiquei frustrado pra caramba. Mas eu falei assim, antes da gente ir embora, ela rindo horrores de mim, eu peguei e falei assim, não, mas espera aí, agora falando sério. Beleza, pode dar risada, faz parte. Mas eu quero que você faça uma coisa, porque eu sei que você é crente também. Nesse tempo eu te conheci. Eu sei que você é crente, eu sei que você teme a Deus. E eu só estou falando isso com você porque nesse ano inteiro eu sei que você é de Deus. Se você não fosse de Deus, eu estava fora, longe daqui.
E eu falei para ela assim, então como eu sei que você é crente, eu quero que você vá para casa. Pode ir rindo, mas vai para casa. Converse com seus pais. Fala para eles o que eu te falei aqui e ora por 2 semanas na sua casa. Vai lá, pode ir lá. Ela virou os olhos assim, tá, né? E foi embora. E isso já fazem 11 anos. Então, quando a gente fala de viver o tudo ou nada com Deus, é a gente saber que Deus tem o melhor para a gente. E a gente aprender a confiar nesse Deus. E a gente aprender a se relacionar com esse Deus, com intenção, com proximidade, com intimidade, e aí para refletir e praticar. Um discurso bonito, gente, não adianta nada se não condiz com a vida prática. Nada, 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 nada. Sabe o que é melhor? Você postar no seu Instagram todas as porcarias que você faz. É melhor do que você tentar esconder. Lá em Apocalipse tem um texto que é bem difícil de digerir, mas Jesus falou assim para uma igreja advertindo, olha, vocês não são quente nem frio, vocês são mornos. E morno, eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Então, cara, é tudo com Jesus, ou é nada. Sabe? Não tenta ficar de onda, de discursinho barato e tal, não sei o que. Se sua vida não condiz, mano, cancela. É melhor você falar assim, Abner, ó, é isso aqui, minha vida é isso aqui, sabe? Arthur, me ajuda, mano. Minha vida é isso aqui, eu quero ser íntegro, quero ser de verdade, então é isso aqui, estou errando nisso aqui mesmo e tal. Me ajuda! Me ajuda! Para de discurso, para de fazer discurso. 2, se você tivesse um encontro com Jesus hoje, você sairia frustrado ou sairia transformado? Você já parou para pensar? Você ia encontrar Jesus, ia dar um abraço apertado. Nossa, mano, que legal, a gente falava de você toda sexta-feira lá no Mega e tal, muito bom. Jesus ia olhar, puxa, que legal, vem cá, me abraça mais. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. E aí Jesus ia começar a apontar todos os seus erros, a começar a apontar todas as suas falhas. Você ia fazer o que com Jesus? Você ia falar, pô, Jesus, só olha a parte ruim. Ou você ia dizer assim, você tem razão. Eu preciso de ti. Eu preciso ser transformado por ti. Por último, o que você tem feito para viver um relacionamento crescente com Jesus? Se é que você tem feito. Porque assim, vir na sexta no Mega, participar do pequeno grupo, cara, isso é o básico. Isso é o básico, isso é o fácil de fazer. Isso todo mundo está vendo. É tranquilo. Tranquilo, é fácil. Agora, quando está você e Deus, agora quando está você na sua casa, você e a internet, você na frente do computador, sozinho, seus pais saíram, como é que você faz um relacionamento crescente com Jesus ali? Sabe? O que você está fazendo, mano, para ter um relacionamento crescente com Jesus? O que de verdade você está fazendo? Quem que no colégio sabe que você tomou uma decisão de viver uma vida com Jesus? Quem que na sua família você já impactou por causa de quem você está se transformando em Jesus? Quem que dos seus amigos você já ajudou por ter uma palavra de vida que Jesus te deu? Tudo isso é fruto de um relacionamento com Jesus. Tudo isso é fruto de um relacionamento com Jesus. E eu gosto muito vou terminar agora com uma história do meu pai. Eu gosto muito de contar as histórias do meu pai, porque o meu pai, eu achei a pessoa que eu mais admiro. Me criou, que me ensinou. E tem uma história, e é o cara assim que eu conheço que tem um relacionamento com Jesus o mais íntimo que eu conheço. E essa história é o seguinte, um dia meu pai estava trabalhando, foi para o trabalho e tal, e na volta do trabalho, ele voltava a pé para casa, eram uns 15 minutos caminhando. E nessa caminhada, um dia pararam ele, alguém desconhecido na rua parou ele e falou assim, você que é o Romualdo, né? Nome estranho pra caramba, mas é. Você que é o Romualdo, né? Não, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada ainda. Como assim? Não, é porque eu sou do centro de Macumba.
e o teu nome é forte lá no terreiro. A gente está fazendo de tudo para te derrubar, a gente não consegue. A gente já orou para morrer gente da tua família. A gente já orou para acontecer coisas horríveis para você e não acontece nada. A gente vê sempre você sorrindo, feliz e tal. Meu pai deu um abraço naquele cara e falou assim: é Jesus. É Jesus. Então eu quero dizer para você, quando você vai começar a criar suas experiências com Jesus? Quando você vai começar a escrever as suas histórias com Jesus, sabe? Essas histórias que você vai lembrar para a vida inteira e vai falar assim: cara, como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é bom. Nossa, quanto tempo eu perdi sem me aprofundar no relacionamento com Ele, cara. Quanto tempo eu perdi querendo saber de namoro fora da hora, com gente errada, sendo que eu podia estar me relacionando intimamente com Jesus. Sabe? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. E eu quero orar com você. Porque a coisa mais grata que a gente pode ser hoje, a gente começou falando disso, o Abner começou falando disso, a coisa mais grata que a gente pode ser hoje é por ter Jesus. É por saber que Ele quer ter um relacionamento com a gente. E que esse relacionamento vai nos levar a uma vida crescente, a uma vida para cima, a uma vida para o alto, a uma vida eterna. A gente precisa ser grato e parar de correr atrás do truque, mas querer ser de verdade. Aqueles a quem Jesus olha e fala assim: esses são os meus filhos amados e neles eu tenho prazer. Deus, essa é a nossa oração. Que essa noite a gente tenha entendido um pouco melhor o que é viver tudo para Ti. Porque contigo é assim, é tudo ou nada. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem morno. Tem que ser e deu, e pronto. E a gente sabe que isso é muito difícil, Pai. A gente sabe que isso é muito complicado, porque toda hora a gente recebe convites, toda hora a gente recebe propostas. E para a gente, realmente é muito difícil. Essas fraquezas vêm todos os dias falar na nossa cara que a gente não consegue, que a gente vai cair, que a gente é fraco mesmo. Mas se tem uma coisa que nessa noite eu quero ser grato, é porque Tu prometeu e o Senhor cumpre. Então, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até que o Senhor voltasse. Então, obrigado porque o Senhor está com a gente. Só que assim, Deus, já que o Senhor está com a gente, faz a gente aproveitar a Tua presença na nossa vida. Faz a gente aproveitar cada segundo, cada momento, esse relacionamento contigo. E viver de forma intensa, de forma verdadeira, de forma profunda, de forma íntima. Porque nós queremos de verdade ter um relacionamento crescente com o Senhor. Obrigado por tudo isso, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Valeu, galera. Deus abençoe vocês.